O Autódromo Internacional do Algarve recebeu mais um Racing Weekend num fim de semana de grandes emoções com a visita do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo da FIA, fim de semana que também contou para o Supercars Trophy e Taça de Portugal de circuito. Estamos já com imagens da primeira corrida e a ação começou desde logo muito cedo, com João Figueiredo no Ferrari GT2 a roubar o primeiro lugar ao Mercedes SLS AMG de José Pedro Fontes, que tinha a pole position para esta primeira corrida. José Pedro Fontes, que alguns metros mais tarde procurou responder a João Figueiredo. Isto numa altura em que Patrick Cunha ia rodando na terceira posição à frente de César Campanisso com o Audi R8 Ultra, nova versão para 2012. César Campanisso, que teve alguns problemas durante os treinos cronometrados, não conseguiu fazer mais do que uma volta lançada ao circuito de Portimão, acabando por isso por fazer apenas o quarto melhor tempo para a grelha da primeira corrida. Este é um dos pontos de interesse e também de alguma polémica desta primeira manga, a ultrapassagem de José Pedro Fontes a João Figueiredo, com um ligeiro toque no Ferrari GT2, que acabou por atirar João Figueiredo para um peão e longe do grupo da frente. E com o Ferrari fora da equação, César Campanisso viu a oportunidade para atacar a liderança da corrida, mas para isso tinha que bater o Lamborghini Gallardo antes de chegar a José Pedro Fontes. José Pedro Fontes, que forçava o ritmo na parte inicial da corrida, procurando ganhar vantagem para depois Miguel Barbosa poder gerir essa mesma vantagem no segundo turno de condução. António Nogueira era quarto classificado, à frente de António Cabral, enquanto que Francisco Carvalho ia levando vantagem sobre Fábio Mota na categoria GT4. Na categoria GT3, as coisas iam animando, isto na luta pela segunda posição. Patrick Cunha procurava defender-se de todas as formas possíveis dos ataques de César Campanisso. E esta é a repetição da ultrapassagem de José Pedro Fontes a João Figueiredo. Um dos momentos que causou polémica nesta primeira corrida. Regressamos à frente da prova e sempre com o Lamborghini Gallardo de Patrick Cunha a tapar os caminhos do Audi R8 de César Campanisso. Repare-se na vantagem que Patrick Cunha conseguia ganhar na reta com o Lamborghini bastante mais rápido em aceleração. Aliás, neste domínio, o Audi R8 não era claramente o carro mais rápido em pista. José Pedro Fontes com uma parte inicial de corrida bastante tranquila. Ele que, juntamente com Miguel Barbosa, dominou grande parte desta prova, mas não conseguiu vencer no final. Segunda volta já concluída, sempre com a mesma ordem de corrida. Campanisso a optar por alguma prudência e damos um salto já para a troca de pilotos, tal como referimos no início da corrida. César Campanisso a escolher parar mais cedo, dando o lugar a Carlos Vieira, procurando com isto resolver o problema que tinha em mãos, ou seja, passar para a frente do Lamborghini Gallardo de Patrick Cunha, que agora dava a vez a José Carlos Ramos. Entretanto, o líder da corrida também parava nas boxes. José Pedro Fontes cedia o lugar a Miguel Barbosa. E a Carlos Vieira, já aos comandos do Audi R8 LMS Ultra, a forçar o andamento em pista, procurando subir posições. Isto numa altura em que regressavam à pista o Mercedes SLS e também o Lamborghini Gallardo. As diferenças, como podemos ver, aumentaram ligeiramente.
Carlos Vieira forçado a dar o melhor de si neste segundo turno de condução. Carlos Vieira que, juntamente com César Campanisso, procurava replicar o sucesso do time Nova Driver na edição do ano passado da Taça de Portugal, que terminou precisamente com a vitória de Campanisso e do Audi R8 na edição de 2011. Para a corrente edição contariam apenas as 2 corridas aqui no circuito de Portimão. Era por isso importantíssimo conseguir 2 bons resultados. E nesta altura seria difícil adivinhar outro resultado que não passasse pela vitória do Mercedes. Tal era a vantagem de Miguel Barbosa sobre o duo perseguidor. Vantagem que, no entanto, foi se esfumando ao longo das voltas. Carlos Vieira acabou mesmo por passar por José Carlos Ramos e, a partir daqui, iniciou o ataque e a perseguição ao líder, numa altura em que Miguel Barbosa estava já em grandes dificuldades para manter o ritmo imposto por José Pedro Fontes na parte inicial da prova. E não foi preciso esperar muito tempo, apenas 1 minuto mais, para termos o Audi R8 LMS do time Nova Driver colado à traseira do Mercedes SLS. Mercedes que, de facto, sofreu bastante nesta parte final da corrida. E aqui o momento da dupla ultrapassagem. Miguel Barbosa a cair de primeiro para terceiro, sem argumentos, para acompanhar quer o Audi R8, quer o Lamborghini de José Carlos Ramos. No entanto, a corrida não estava ainda decidida. Carlos Vieira, com grande mérito, a passar para a frente. Piloto que tem sido uma boa surpresa neste Campeonato de Portugal de GTs, agora Taça de Portugal, na primeira visita a Portimão. Mas, como dissemos, nada ainda estava resolvido, uma vez que José Carlos Ramos não desistiu e partiu no encalce de Carlos Vieira. Rapidíssimo o Lamborghini na longa reta de Portimão. José Carlos Ramos a aproximar-se bastante da traseira do Audi, mas depois um erro do piloto da Good Sense Racing Team acabou com a questão. Cá está José Carlos Ramos a travar muito tarde, sem qualquer hipótese de negociar aquela curva. Teve muita sorte em conseguir regressar à pista depois de passar pela armadilha de gravilha. Está lá precisamente para prender os carros. José Carlos Ramos, no entanto, a aproveitar a velocidade que trazia e a conseguir regressar para concluir a corrida na segunda posição. Exatamente o mesmo posto no qual iniciaram a prova. Estava feito o resultado desta corrida. A Carlos Vieira apenas foi necessário manter o carro em pista até à bandeirada de xadrez para carimbar a primeira vitória do fim de semana, ganhando assim vantagem juntamente com César Campanisso na luta pela Taça de Portugal. Últimos minutos desta primeira corrida, com o Audi R8 LMS já com o pacote de 2012, bastante mais leve que no ano passado. Carlos Vieira a carimbar a vitória à frente de José Carlos Ramos. Para Miguel Barbosa ficou o lugar mais baixo do pódio nesta primeira manga no circuito de Portimão. Sabemos que os andamentos são muito iguais e a partida não correu muito bem, mas depois, estando atrás do Patrick, não consegui passar. Com isto, o Zé Pedro Fontes foi-se um bocadinho embora. Pronto, a estratégia depois, a partir daí, passava por entrar um bocadinho mais cedo, de maneira a que o Carlos tivesse pista limpa, e felizmente correu bem. A estratégia foi essa. Eu, quando entrei no carro, isto é a Taça de Portugal e amanhã é que se decide tudo, mas percebi desde cedo que tinha andamento para chegar lá da frente. O José Ramos estava bastante rápido, então aproveitei para ir atrás dele para chegar ao Mercedes do José Pedro Fontes e do Miguel Barbosa.
E assim foi, quando chegámos, eles começaram a ficar mais lentos, porque entraram em luta e tal, eu aproveitei, passei o José Ramos e depois acabei por passar a Barbosa na mesma curva, que os dois cometeram o mesmo erro. Na categoria GT Cup, a vitória foi para António e José Cabral, com o Porsche 997 GT3 Cup. Ficou bem, estava muito quente. Para o fim da corrida já estava os pneus a degradar muito e tudo tornou um bocado mais difícil. A concorrência também está muito forte, está cada vez melhor. Foi um dia de trabalho, mas muito interessante, muito bom. Quanto à categoria GT4, golpe de teatro já na parte final, Francisco Carvalho e Miguel Ferreira abandonaram e entregaram a vitória a Fábio Mota e Mauro Marques. O turno foi realmente complicado porque na primeira curva houve um toque entre o Francisco Carvalho e eu ali na travagem. Eu vinha por fora, à frente do carro dele, ele disse que não me viu e deu-me um pequeno toque na frente. O para-choques dele ficou danificado e o meu traseiro e o meu para-choques da frente também ficou. É como o Fábio disse, o carro veio em bom estado. Foi um bocado de gerir a corrida e neste caso tinha que apanhar o Ferreira. Foi um problema que já tínhamos notado já nos treinos livres de ontem, em termos da direção, que ia volta após volta, ia piorando, mas pronto, fui gerindo a corrida, fui ganhando tempo, até que conseguimos o primeiro na nossa categoria. O quadro completo de resultados desta primeira corrida, com César Campanisso e Carlos Vieira a ganharem vantagem na categoria GT3. Estamos já com imagens da segunda corrida que começou com o Audi R8, agora com Campanisso aos comandos a partir do último lugar. Isto depois dos problemas que afetaram o time Nova Driver durante a qualificação. A segunda corrida começou também com o Lamborghini Gallardo de Patrick Cunha na frente, seguido do Porsche 997 de António Coimbra e António Nogueira, enquanto que mais atrás, grande luta pela terceira posição, agora com Hugo Godinho aos comandos do Ferrari 430 da equipa X-Ray Energy Team, a discutir a posição com Miguel Barbosa e César Campanisso. Campanisso que, de facto, não precisou de muito tempo para chegar-se ao grupo da frente. Outra coisa não seria de esperar, dada a diferença de andamento entre o Audi R8 e os carros das categorias inferiores. Campanisso depressa chegou-se ao grupo dos primeiros, passou por Miguel Barbosa e começou a pressionar Hugo Godinho, com o único carro da categoria GT2, que também por isso vai acumulando vitórias nesta categoria. Um carro já com alguns anos em cima, mas que continua a ser bastante rápido e bastante competitivo. Não fosse este, aliás, um carro de categoria GT2, máquinas muito mais apuradas que continuam a bater-se com os atuais GT3. Hugo Godinho ia procurando bloquear a progressão de César Campanisso, enquanto que na frente a velocidade de ponta do Porsche de António Coimbra fazia toda a diferença. António Coimbra que passou para o comando da corrida, deixando José Carlos Ramos na segunda posição. Repare-se nas diferentes lutas na parte da frente da prova. Campeonato bastante nivelado e com muitos duelos que são naturalmente do agrado do público. Mas de forma surpreendente, no final das duas corridas, houve algumas queixas por parte dos pilotos. Isto porque os duelos aqui em Portimão subiram de facto de tom e acabaram por ser resolvidos, muitos deles, na base da força física, como este que envolveu José Carlos Ramos e Hugo Godinho. Pontos de vista diferentes no final da corrida. José Carlos Ramos a queixar-se que Hugo Godinho travou cedo demais e levantou o pé demasiado cedo na entrada para a curva. O toque acabou por ser inevitável. A repetição do toque entre José Carlos Ramos e Hugo Godinho. Hugo Godinho que deu por concluída
a sua prestação nesta segunda corrida, com o Ferrari a rumar às boxes. Entretanto, César Campanisso estabelecia a volta mais rápida, 1:49,79 para o piloto do time Nova Driver, numa altura em que começavam também as trocas de pilotos. Miguel Barbosa a parar com o Mercedes. Miguel Barbosa preparava-se para dar o seu lugar a José Pedro Fontes e com a certeza de que o Audi R8 iria ter 79 segundos para cumprir de handicap nesta segunda paragem, o que iria permitir à dupla da Mercedes passar para o comando da corrida. Entretanto, a troca de pilotos também na Good Sense Racing Team. José Carlos Ramos a sair ligeiramente castigado do seu Lamborghini Gallardo, ele que acusou alguns problemas físicos que, no entanto, não condicionaram a prestação do piloto. José Carlos Ramos a ceder o seu lugar a Patrick Cunha e José Pedro Fontes já em ação aos comandos do Mercedes AMG SLS, a caminho da possível vitória na corrida, vitória que, no entanto, acabou por não acontecer. Muito azar para a dupla do Mercedes, que nesta segunda corrida acabou por sofrer com problemas no fundo plano, problemas que inicialmente manifestavam-se apenas na reta da meta, mas que depois foram subindo de tom, tornando impossível a José Pedro Fontes manter um ritmo alto de corrida. José Pedro Fontes que ficou à mercê do Lamborghini Gallardo e também do Audi R8. Aí está o Audi R8 a regressar à pista. E bastante próximo do Mercedes. Tínhamos luta até ao final desta segunda manga, tal como aconteceu na primeira corrida do fim de semana. Isto pese embora a dupla do time Nova Driver estivesse claramente em vantagem, tendo em vista a conquista da Taça de Portugal. Mais atrás, algumas dificuldades para o Lamborghini Gallardo, com José Carlos Ramos, aliás, com Patrick Cunha a ter uma ligeira saída de pista, e os problemas que falámos no Mercedes iam agravando-se à medida que as voltas se iam sucedendo, e José Pedro Fontes sem apoio no Mercedes viu-se realmente em grandes dificuldades. Repare-se na forma como o Mercedes ia raspando na reta da meta, o fundo plano totalmente assente no chão, e Campanisso a ter de puxar pelos travões para bater o Mercedes na travagem para a primeira curva. José Pedro Fontes a fazer o possível e o impossível num fim de semana de grande azar para Fontes e Miguel Barbosa, que nesta altura estavam afastados da possível vitória na Taça de Portugal. Vitória que na categoria GT Cup foi para Luís Reis. Luís Reis vencer com o Ferrari 430 Challenge. Patrick Cunha e José Carlos Ramos, por seu lado, acabaram por garantir o terceiro lugar nesta segunda corrida. Eles que terminaram algo desiludidos depois da prestação no fim de semana, contavam com outro resultado que não poderia ter sido melhor para a dupla do time Nova Driver. 2 vitórias em 2 corridas. Lá ao fundo, peão do Porsche 997 de Paulo Moreno. E lá atrás os 2 Aston Martin Vantage de categoria GT4, eles que iriam discutir ao milésimo a vitória nesta segunda corrida. Vitória que na categoria GT3 já não iria fugir ao Audi R8 LMS. Agora repare-se no final de prova dos 2 Aston Martin, apenas com 18 milésimos de segundo a separarem os 2 carros. Vitória para Francisco Carvalho, ele que de facto desforrou-se
do azar na primeira corrida. No entanto, a vitória na Taça de Portugal já não fugiu a Fábio Mota e Mauro Marques. Fazer um bom arranque, acho que fiz um bom arranque. O Porsche arranca muito bem, como arranca sempre. Tentei fazer a minha corrida. Entretanto, fui abalroado pelo Ferrari. Quando eu vou fechar, eu não o vi, mas ele travou muito tarde porque também não parou. Foi parar quase ao meio da gravilha. Abalrou-me-nos a nós. Entretanto, consegui ir atrás do Carlos Vieira. Depois volta estava a recuperar a distância que tinha dele. E se não fosse o drive-thru, que eu ainda não sei porque é que foi, porque quando toquei no Ferrari, o Ferrari ao meter ali para a descida, ele levanta o pé porque o carro atravessou e eu ia muito colado a ele e o toque foi um toque sutil, não foi um toque de malícia. E aquilo que eu tenho a dizer é que acontece sempre aos mesmos. Nós não podemos tocar em ninguém, toda a gente nos pode tocar em nós. Temos um atraso de 30 e qualquer coisa segundos. Eu sabia que ao entrar podia recuperar pelo menos a terceira posição. E entrei rápido para tentar apanhar o Nogueira e foi isso que aconteceu. Cheguei à traseira dele e passei logo. A partir daí comecei sempre a andar sempre no máximo porque podia acontecer qualquer coisa aos pilotos da frente para tentar chegar lá o mais rápido possível se lhe acontecesse alguma coisa. Não aconteceu nada, foi levar o carro até ao fim e acabar em terceiro. Arranquei eu. Tivemos sempre um bom andamento. Depois da prova de ontem estávamos decididos em fazer uma excelente prova hoje. Infelizmente, um toque com o adversário no início estragou-nos a flat. Depois que se foi danificando, entreguei o carro ao Zé Pedro em segundo. E pronto, é difícil porque este campeonato começa-se a transformar num campeonato de stock cars e não num campeonato de GTs. E as nossas corridas têm vindo a ser bastante prejudicadas por isso e acho que é quem de direito tem que olhar seriamente para isto e ter mão pesada. Nós na mudança de piloto conseguimos passar para a frente devido ao handicap que tínhamos. A estratégia de Miguel foi perfeita, não perder muito para a frente. Quando eu fiquei com o carro comecei a ganhar vantagem, mas de facto logo desde o início já tínhamos esse problema, que só nos afetava na reta. Já íamos não sei com quantos segundos, mas bastante de vantagem, até que aquilo de facto partiu-se e eu fiquei sem qualquer apoio na frente. Foi-me impossível aguentar o andamento que estávamos a ter. É pena porque acho que este fim de semana mostramos ser muito rápidos, tanto na corrida de ontem como hoje, no meu turno, estamos a ser mais rápidos. A equipa fez um excelente trabalho, mas infelizmente este ano as coisas não nos estão a correr bem. Aqui o objetivo era tentar passar o maior número de carros. E o objetivo era até passar o Miguel Barbosa para ir tentar passá-lo e ganhar o máximo tempo possível para depois na paragem das boxes o handicap não se reflete tanto. Eles nas boxes tinham menos 10 segundos, ou seja, saímos com 5 segundos de diferença e era complicado. Quando nas boxes me disseram que ele tinha um problema, acho que inclusive eu tinha dito que tinha furado, mas se tivesse furado não tinha sido. De facto eu vi que ele estava a perder cerca de 1,5 segundo, 2 segundos por volta. Apanhei-o bem aqui na última curva, pus-me lado a lado na reta, só que o nosso carro comeu mais lento, ainda tive algumas dificuldades e tive que forçar bastante a travagem no fim da reta. E pronto, depois no fim foi levar o carro ao fim, porque a pista estava muito suja, cheia de detritos e pronto, podia-se ter um furo e aqui o objetivo era pontuar o máximo na prova de hoje para ganharmos a taça. Tivemos 2 vitórias, acho que melhor era impossível. Fim de festa em Portimão, tal como aconteceu no ano passado. O César Campanisso voltou a vencer a Taça de Portugal, desta feita com Carlos Vieira ao seu lado no Audi R8 LMS.